Aliás, isso é uma coisa até interessante pra gente começar. É uma pergunta simples que eu acho que você já deve ter respondido inúmeras vezes. Mas é sempre bom responder de outra forma. Sempre, né? Mas o que é uma drag queen, então? Que é uma drag queen? Vamos lá. Da forma mais simples, é uma forma artística. Então, forma artística. Tem pintura, tem escultura, tem artesanato, tem drag queen. É uma forma artística. Tipo uma interpretação. Vamos ver se a gente chega lá. É uma forma artística que o material é humano. Então, se a cerâmica mexe com argila, se a tapeçaria mexe... A drag, ela mexe com um ser humano. Sim, entendi. Tem homens fazendo drags, tem mulheres fazendo drags, tem crianças, tem idosas, tem... E aí essa forma artística, ela tenta colocar em cena um jogo com a nossa percepção de gênero. Historicamente, a maior parte das drags foram performances jogando com a noção do que era atribuído de feminino numa sociedade. Então, bom, essa sociedade imagina que feminino é cabelo, toma 10 quilos de cabelo. Feminino é salto, toma 40 centímetros de salto. Feminino é a cara, a pele do rosto um tom mais claro, toma uma pasta branca de rosto de palhaço. Mas isso é importante dizer. Sempre que a performance drag existe, ela vai tomando outras proporções, assim. Então, como existiram historicamente drag queens jogando com a noção do feminino, existiram drag kings jogando com a noção do masculino. E aí a gente pode ir enlarguecendo até chegar em lugares muito malucos, né? Pensar, por exemplo, na história do Brasil, a gente tem drags muito famosas. E aí você tá imaginando que eu vou falar Glória Groove, Pablo Vittar... Mas eu vou falar Elke Maravilha. Sim. Que é uma grande... Ela foi talvez uma das maiores drag queens da história do Brasil. Bom, mas ela não era uma mulher cisgênero? Sim. É que o drag queen não tem a ver com a sexualidade da pessoa necessariamente. Nem né? com gênero, nem tem a ver com a noção cênica de a construção tanto de performance de gênero, quanto de os atributos dados ao gênero, né? Então, quando a Elke ia pro palco, ela causava uma implosão na cabeça das pessoas. Eu lembro, assim, eu criança, e eu tinha amigos e amigas que tinham certeza que a Elke Maravilha era uma travesti. Né? Cresceram achando que a Elke era uma travesti. Então, travestis famosas da cultura... Vera Verão... Elke Maravilha, e nenhuma das duas é travesti, né? Jorge Lafon não era uma travesti, Elke Maravilha não era uma... Enfim. Então, o que é drag? É uma forma artística que trabalha um material humano na finalidade de criar arte sobre noções de gênero. Então, ela pega as noções de gênero de um povo num tempo e vê quão plásticas elas são, né? Então, me pediram pra ter cílios. E se eu tiver mais? E se eu tiver... agora fica risível. Sim. Sabe? Me pediram pra ter quadril. E se eu tiver mais? Ixi, agora ficou risível? Me pediram pra ter cinturinha. E se eu tiver menos? Se eu tiver... agora ficou bizarro? Então, é um pouco isso, assim. Explorando esses limites, né? E como essa abstração, ela é crucial das nossas sociedades, como são sociedades imagéticas. Sim. Então a gente está o tempo todo muito preocupado com imagem. Só, né? Nós somos a sociedade do espetáculo, há muito. E aí a gente está o tempo todo produzindo imagens sem parar, né? E aí é uma forma artística que caçoa das imagens, né?
dos padrões das estabelecidos. percepções, das moralidades, dos juízos, do aceitável, do inaceitável, e assim vai. Sim. E você traz essa perspectiva de que, então, a drag, ela parte de um lugar de uma plasticidade específica a partir da matéria, que é o corpo, mas de onde, historicamente, onde a gente pode definir, se há como definir a existência da drag? Tem muito, Surgimento, né? Tem muito trabalho sobre, né? Então, dá pra gente fazer, talvez, 3 linhas... Isso muito superficialmente, né? Mas daria pra gente fazer 3 linhas de abordagem. Então, uma linha primeira, que ela academicamente já está praticamente derrotada. Que é uma que visava equiparar a arte drag como uma... não reroupagem, mas como uma herdeira, né? Como algo que... aquilo deu nisso, como uma evolução das artes cênicas. Então, por exemplo, Grécia Antiga. Mulheres sobem no palco? E quem faz a Medeia? Os homens. E quem faz a Jocasta? E quem faz... E como eles estão caracterizados para que o público, ao olhar, receba uma imagem de mulher. Teatro kabuki. Já nesse momento, já tem essa perspectiva plástica do que é ser uma drag, ou... Bom, aí a gente entra nas pesquisas em historiografia do teatro e em indumentária, caracterização, tarará, tarará, tarará. Durante muito tempo, o teatro na Grécia Antiga, ele era feito com máscara, né? Sim. Então é a gente pensar que tem uma máscara da Jocasta, né? Tem uma máscara da Desdémona, e aí tem uma peruca e tem um figurino, né? Mas como nenhum ator, que chamar de ator é uma... anacronismo, né? Eles não são atores. Eles são pessoas cultuando Dionísio. Né? Nenhum deles sobe no palco, nenhum deles entra na cena, nenhum deles ocupa o espaço de cara limpa. Então todos estavam com a máscara. Os que faziam homens, os que faziam mulheres, os que faziam coro, os que faziam divindades, era sempre mascarado, né? Ok, então temos isso. Aí, quando a gente pensa outras formas artísticas da antiguidade, a gente acha no Japão o kabuki, né? As mulheres não estavam habilitadas a performar no kabuki. Então, quem fazia os papéis femininos? E, de novo, só que o kabuki, ele não tem mais uma máscara... extracorpórea. É maquiagem. É maquiagem. Então agora você tem técnicas de maquiagem que visam dar feições femininas a um rosto nem sempre feminino. Né? Teatro elisabetano, Shakespeare. As mulheres podem subir ao palco? E quem faz a Julieta? E quem faz a Lady Macbeth? E quem faz... homens. Agora, por que eu tô falando que essa corrente, ela tá praticamente derrotada? É porque há muito, isso deve fazer mais de 10 anos, tal, existia uma hipótese, né, que vinha sendo de alguma forma defendida academicamente, era que o termo drag, ele data do Shakespeare. E que ele era um acrônimo, que era uma sigla, né? DRAG. Dressed Resembling a Girl. Vestido para lembrar uma mulher, uma menina. E aí, isso seria uma rubrica que o Shakespeare colocava nos textos antes dos atores entrarem em cena, né? Então, o ator tal entra em cena, drag. Vestido para lembrar uma mulher. E é a ama da Julieta, e é a Julieta, é a mãe da Julieta, e é a Ofélia, né, no Hamlet. Beleza. Então essa é uma primeira linha. Existe uma segunda linha, que tem um historiador
que é o Baker, que ele escreveu um livro chamado Uma História de Female Impersonation. Então, ele faz uma pesquisa historiográfica nos Estados Unidos e ele vai tentando voltar. Tem outros historiadores que fazem isso na Inglaterra também. Aí eles vão chegar até os Molly Bars, que eram os bares onde os desvairados sexuais, os desviantes sexuais frequentavam no 1800. Sim. E aí esses bares já tinham as suas performances, né? E se em alguns lugares tinha cancan, se em alguns lugares tinha cabaré, se em alguns lugares tinha... Nesses lugares tinha suas formas artísticas, né? E já havia... Assim, né? A gente pode dizer em não estrito senso, mas bem largo senso, que já havia drag, né? Beleza, então essa é uma segunda vertente. Dá para voltar até o 1800 e falar, já existem impersonificações femininas dentro de comunidades de desviantes sexuais. Prévio ao 1800, a noção de desviante sexual ela é mais delicada, né? Então, a gente pode entrar nela através do pecado, da categoria pecado, e da categoria, talvez, doença. Mais a pecado. E a categoria crime, né? Mas elas estão muito embrincadas no 1700, né? A palavra de quem fala é uma palavra sagrada, é uma palavra com valor de lei, é uma palavra com valor de veredito, né? Beleza. A nossa terceira perspectiva existe um historiador que está construindo o trabalho dele agora, ele tem um site pronto, que ele descobre um homem, aí de novo, né, homem, não posso usar a palavra, ele descobre uma pessoa negra nos Estados Unidos chamada William Dorsey Swann, que teria sido a primeira pessoa a se que a gente tem registro, a se auto-intitular drag queen. Então é a origem do termo. Vamos aos fatos. Porque ali em Shakespeare era drag, só tinha a denominação drag, nada de... O queen ainda não estava ali. Não... Mas está aberto a debate. Sim, entendi. Porque não é como se a gente tivesse facsímiles do Shakespeare circulando por aí. O cara se é... E outra, a gente não sabe se o Shakespeare existiu. É um debate que ele foi esqueci o termo, mas... Um grupo. Um grupo, Né? A gente... não há consenso acadêmico se Shakespeare existiu enquanto um ser humano, né? É um pouco mitológico, assim. Beleza. E aí, lá com esse historiador que descobre o William Dorsey Swann, tem registros de jornal das prisões dele. No sul dos Estados Unidos, ele era uma pessoa negra ex-escravizada, que consegue sua liberdade e que monta lugares onde pessoas podem ir, a maioria delas negra, ex-escravizada, libertas ou filhas de pessoas libertas, que vão nesses lugares para se divertir. São bordéis, são bares, são espaços, né? Aquele filme Paris is Burning mostra bastante isso, né? Nesse cenário dos anos 80 dos Estados Unidos. Isso, só que agora, nessa história eu tô no 1800. Aí esses lugares, eles vão ser atacados pela polícia. Claro que o viés de ataque é racismo, mas depois ele se desdobra em outras coisas, né? E aí o William Dorsey Swann... olha só uma coisa que você falou. O Paris is Burning, que é o documentário, anos 80 e tal, ele captura uma cena que vinha acontecendo desde o final dos 60, que era o ballroom. Isso, né? As cenas do baile. É porque é um negócio que vai crescendo ali no underground americano. E aí nos anos 80 é a fina flor da coisa. E eles dançavam o Vogue, né? Que era um estilo de dança que tentava mimetizar
as capas das modelos nas maiores revistas de moda. E sempre é uma coisa muito esquisita, né? Sempre tem umas cotoveleiras, umas coisas que as pessoas não fariam na vida real. E aí a dança tenta mimetizar essas poses. Se você vai voltando historicamente, você volta até o cakewalk, que era uma dança da virada do século 1800 para 1900, que as pessoas faziam para tirar sarro de pessoas escravizadas. Então ela começa como uma forma de dança racista. Só que as pessoas negras se apropriam dessa forma de dança. Um pouco porque elas eram pagas para dançar, para fazer brancos rirem. Sim. E um pouco na contramão, né, de ressignificar o estigma. E aí o cakewalk, andar no bolo, tinha essa coisa desse abaixa, levanta, e que é como o voguing vai se configurar séculos depois. Esse historiador, nesse site, tem milhares de documentos, tem os irmãos Lumière, fizeram um filme com drag queens no início do 1900. E aí tem os registros das prisões dessa pessoa, que não se identificava como um homem, dessa pessoa negra ex-escravizada, William Dorsey Swann, que quando foi preso falou para os policiais, "You are no gentleman", né? Vocês não são cavalheiros. Aí, eu não sei porque que eu tô sendo presa, eu sou uma rainha de arrastar. Provavelmente porque tem a ver com a santeria, tem a ver com as religiões de matriz africana e com esse pano que arrasta no chão, né? Então, quem já esteve num terreiro de Umbanda, quem já esteve no Candomblé, quem já viu uma reunião religiosa, uma gira, sabe dos panos que giram e dos panos que arrastam. E aí essa pessoa negra ex-escravizada que está de alguma forma fazendo manutenção da sua cultura, gira e arrasta pano. E ela está sendo presa. Mas ela é uma rainha de arrastar. Você diria então que drag queen seria uma forma de, em cada época, testar os limites morais daquela sociedade? Eu acho que não. Olha só, a pergunta é boa e a teoria queer, um dos seus princípios fundantes é que a gente vence quando consegue usar as forças do establishment contra ele para produzir curto-circuito. Então, olha como a pergunta que você me faz soa como establishment. Drag testa as linhas do aceitável de um tempo. E o que a gente faz se eu faço isso? O establishment vê o quanto ele pode oprimir sujeitos dissidentes. Até onde ele pode apertar, até onde ele pode massacrar, qual que é o limite desses corpos dóceis? Quando que eles se revoltam? Até onde eu posso ir? E aí, nesse impacto entre o que pode ou não ser dito, o que pode ou não ser feito, o poder e a resistência estão se delimitando. Só há poder onde há resistência. Se não tem resistência, não precisa de poder. Sim. Então, a pergunta é boa. E respondê-la, tanto faz. Não é o ponto, né? Não, mas pensá-la numa outra perspectiva nos dá caminho. Então, olha só. Drag testa os limites de um tempo. Para. Como que aqueles preocupados em limitar um tempo escolhem o que é drag ou não?